Em evento realizado na manhã desta quinta-feira, dia 29, a Motorola finalmente apresentou ao mundo os novos integrantes da linha Edge 20, contando com 3 smartphones. A fabricante pretende entregar boas opções para quase todos os públicos. Assim, o Motorola Edge 20 Lite procura atender ao consumidor com orçamento mais apertado, enquanto as variantes Edge 20 e 20 Pro trazem especificações equilibradas e design premium. Por isso, sem mais delongas, confira todos os detalhes de cada modelo nesse hands-on, realizado em parceria com nossos irmãos italianos do HD Blog. A Motorola lançou os 3 integrantes da família Edge seguindo a mesma linha estética. No entanto, diferente da geração anterior, os aparelhos deste ano não contam com a tela curvada. Uma das traduções para a palavra Edge é borda. Talvez por isso a Motorola acredite que, mesmo com as mudanças na nova linha, continua válido utilizar o mesmo nome. Se pararmos para pensar, muitos chamam as molduras de bordas e, com o fim da curvatura, elas voltaram dando a impressão de estarem mais largas. Mas pelo menos com simetria, para não causar estranhamento em quem não gosta de smartphones com queixo considerável. Mesmo assim, apesar dessa mudança que pode ser considerada brusca por muitos, ainda temos o design premium aliado à construção com painel traseiro em vidro no modelo Pro. Nos demais, a Motorola recorreu ao bom e velho policarbonato que consegue imitar o vidro, algo semelhante ao Glastic da Samsung. Se você gosta de celulares sem partes expostas e saltadas, o Edge 20 e 20 Pro podem acabar não agradando, uma vez que temos um módulo de câmeras que se projeta em relação ao corpo de todos os modelos. Por fim, e não menos importante, nada de leitor de impressões digitais na tela. Todos os aparelhos trazem um sensor biométrico na lateral, mesmo que o logo com o M da Motorola continue presente na parte central da traseira e servindo como biometria em modelos anteriores. Como são irmãos, os 3 smartphones compartilham a mesma tela OLED de 6,67 polegadas. Esse display tem resolução Full HD Plus e furo para a câmera frontal de 32 megapixels. No entanto, enquanto nas variantes Edge 20 e 20 Pro a taxa de atualização de 144 Hz, o modelo Lite mostra que é mais acessível ao ter esse padrão cortado para 90 Hz. A Motorola também garante que o usuário tenha liberdade de escolher se prefere usar a taxa de atualização na sua capacidade máxima ou no modo automático. Com ele, o próprio smartphone define o melhor momento, a depender do conteúdo exibido, para variar entre 144 ou 60 Hz, por exemplo. Claro que ainda é possível economizar bateria ao escolher a opção de 60 Hz como padrão, e ainda por cima ativar o modo escuro, que já é conhecido por ampliar a autonomia em celulares com tela OLED. Essa pode ser a receita ideal para quem estiver em um momento de aperto e sem uma tomada por perto. No quesito áudio, para a decepção de alguns, nada de som estéreo e todo o áudio é reproduzido na única saída inferior. Ou seja, é preciso ter um pouco de cuidado ao usar o celular na horizontal para não tapar o alto-falante. Mas o Edge 20 Lite consegue se destacar por ter como extra a boa e velha saída P2 para fones de ouvido com fio. Nos demais, você vai precisar de um adaptador USB-C para P2 ou de um bom fone de ouvido Bluetooth. Antes de falar de poder de processamento de cada modelo, vale lembrar que o Tudo Celular está próximo do primeiro milhão aqui no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, clica aí no botão e nos dê essa ajuda, beleza? Seguindo então para o hardware. Apesar de compartilharem diversas especificações, os Motorola Edge 20, 20 Pro e 20 Lite trazem processadores diferentes. Isso porque a fabricante procura entregar opções para os mais diversos públicos e brigar com diversas chinesas para ocupar a fatia de mercado da LG em vários países. A começar pela variante padrão, temos o Snapdragon 768G. Já o modelo Pro usa o mais poderoso Snapdragon 870, enquanto que o Lite traz o acessível MediaTek Dimensity 720. Será que veremos no futuro uma variante Edge 20 Pro Ultra com Snapdragon 888? Deixo a pergunta no ar. Os Edge 20 e 20 Lite são vendidos com 6 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno. Por outro lado, o Pro é comercializado em uma única configuração com 12 GB de RAM e 256 de espaço, sendo que apenas o Lite suporta a expansão de memória via cartão microSD. A Motorola também entrou na onda do momento e entrega o seu próprio recurso de RAM virtual para que o usuário consiga converter 3 GB de armazenamento interno em mais RAM. Em todos os casos, há o Android 11 rodando por baixo da já conhecida e pouco modificada interface da Motorola, com os gestos e opções de personalização já conhecidos pelos usuários da marca. Outro destaque relevante é que os novos smartphones também têm suporte ao modo Red 4, que estreou com o Moto G100. Com ele, o usuário conecta seu celular a uma tela externa, seja TV ou monitor, para que o software comece a ser executado na versão desktop, simulando um computador de mesa. Essa conexão é feita por meio de um cabo, mas vale ressaltar que agora também é possível realizar a conexão sem fio, pelo menos nas variantes Edge 20 e 20 Pro, tornando o recurso muito parecido com o que temos no Samsung DeX de modelos Galaxy avançados.
Para cuidar da autonomia, o Edge 20 Lite tem a maior bateria dos três, com 5.000 mAh. Curiosamente, o Edge 20 traz 4.000 e o Pro usa 4.500. Todos compartilham carregamento rápido de 30 watts. Muitos poderiam esperar a velocidade de carregamento um pouco maior, como os 65 watts da Realme ou até mesmo os 120 watts da Xiaomi, mas a Motorola optou por ser mais conservadora. Se eles são bons ou não de autonomia, nós saberemos em breve em nosso teste padronizado. Para fotos e vídeos, a Motorola também lançou os Edge 20 e 20 Pro com o mesmo conjunto de câmeras. Assim, temos o sensor principal de 108 megapixels para garantir fotos em alta resolução. Já a lente secundária é de 16 megapixels e pode ser usada para fotos ultra-wide ou macro. Por fim, há o sensor telefoto de 8 megapixels. Ele suporta zoom ótico de até 3 vezes e traz estabilização ótica. No caso do modelo Lite, apesar de ser mais acessível, a câmera principal se mantém nos 108 megapixels, mas isso vem com um pequeno sacrifício dos demais sensores. Assim, a câmera secundária para ultra-wide e macro tem 8 megapixels e a terciária de 2 megapixels para efeito de profundidade. O sensor principal dos três smartphones entrega fotos de 27 megapixels por padrão, uma vez que há tecnologia que comprime 4 pixels em 1. Anunciados oficialmente no mercado europeu, os novos Motorola Edge 20, 20 Pro e 20 Lite ainda não têm data oficial para desembarcar em solo brasileiro, mas seus preços europeus mostram que devemos esperar valores relativamente salgados no Brasil. O Motorola Edge 20 foi anunciado por €450 na sua variante com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, e chega até €580 se você quiser dobrar o armazenamento. Por outro lado, o modelo Pro é o mais poderoso e vendido por €700 na sua variante única, com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Por fim, para atrair o consumidor com orçamento mais apertado, temos o Edge Lite, vendido por €380 na sua versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Quem desejar ter 8 GB de RAM aqui terá que pagar €400. Em conversões diretas para o real, temos valores indo de R$2.700 até R$4.200, mas isso sem considerar os impostos e taxas. De forma geral, temos smartphones com belo design, especificações equilibradas e recursos que mostram que a Motorola está de olho no disputado mercado de smartphones. Claro que só podemos fazer um melhor julgamento do custo-benefício de cada modelo quando os dispositivos forem lançados oficialmente por aqui. De toda forma, fica a dúvida, será que a Motorola vai conseguir bater smartphones chineses como o Realme GT, Mi 11 Lite 5G ou até mesmo o Galaxy S21 FE que está prestes a chegar ao mercado? O espaço deixado pela LG acaba fazendo com que mais pessoas olhem para a Motorola e considerem levar um Edge para casa nessa acirrada disputa. O que você acha? Comenta aí abaixo se crê no sucesso dessa nova estratégia da Motorola. Lembrando que maiores detalhes, incluindo preços, você confere na pauta em texto clicando no link aí abaixo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima!